Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Japiaçu chegando mais uma vez, seu professor de Física, dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje vamos falar sobre a calorimetria e eu peço que você segure um pouquinho até o final, porque vai ter exercício. No final, essa aula não vai ser só teoria desta vez, certo? Então, vamos falar sobre a calorimetria. Primeiro, a calorimetria, o nome diz, né? É o estudo dos processos em que envolve as medidas de calor, né? Basicamente, a gente vai estudar processos em que o calor ele é medido, né? É o estudo em que nós verificamos as medidas de calor, né? Agora, eu quero saber, tem uma pergunta, né? Como é que o calor ele age? A gente sabe que o calor é um tipo de energia, né? A gente sabe disso. Como o calor age? O que é que o calor faz com o corpo, né? Basicamente, o calor ele consegue fazer duas coisas, né? Basicamente, o calor consegue fazer duas coisas. Ou ele modifica a temperatura. Quando um corpo recebe calor, ele normalmente aumenta a temperatura. O calor ele tem um efeito imediato, né? A gente já disse em aulas anteriores que o calor ele não consegue ser, um corpo não consegue receber calor, absorver esse calor e ficar com calor para si, né? O calor ele tem um efeito imediato no corpo. Um desses efeitos é mudar a temperatura. Um corpo recebe calor, a temperatura dele aumenta. Um corpo perde calor, a temperatura dele diminui. Outro efeito do calor é modificar o estado físico. Toda vez que um corpo está derretendo ou um corpo está fervendo, por exemplo, existe um processo em que o calor está agindo ali, certo? Quando toda vez que existe um processo de fusão, de ebulição, condensação, etc., há uma transferência de calor para o corpo que está sofrendo ebulição, ou para o corpo que está sofrendo fusão, ou para o corpo que está sofrendo uma solidificação. E é interessante porque na grande maioria dos processos em que envolve transferência de calor, o calor ele só consegue fazer uma dessas duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele está mudando a temperatura ou ele está mudando o estado físico. Nunca acontece as duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos nas substâncias que a gente chama de substâncias puras, ok? É por isso que é muito comum a gente perceber quando a gente vê aquelas. A gente compra um macarrão instantâneo ou aquela sopa instantânea, por exemplo. Ele pede para que você coloque o conteúdo junto com a água, leve a panela a fogo alto, etc. Fique mexendo. Quando começar a ferver, ele diz para você diminuir a intensidade do fogo, colocar no fogo baixo e continuar mexendo e deixar lá fervendo por alguns minutos. Por quê? Porque se você coloca no fogo alto, a diferença é que ele vai evaporar mais rápido, vai ferver mais rápido, a quantidade de água vai diminuir mais rápido, mas a temperatura em que ele está fervendo não muda. Por quê? Porque quando começa a mudar o estado físico, a temperatura permanece constante enquanto o processo de mudança de estado físico está acontecendo, certo? O calor ele só consegue fazer uma coisa por vez, ou muda a temperatura ou muda o estado físico. Nesta aula, especificamente, nós vamos ver os processos em que o calor modifica a temperatura, certo? O calor, quando ele modifica a temperatura, a gente chama ele de calor sensível. Calor sensível, certo? Toda vez que houver variação na temperatura, o calor ele é conhecido como calor sensível, tá bem? A fórmula básica da quantidade de calor, esse Qzinho aqui é a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de um corpo.
A fórmula básica do calor sensível é o seguinte, que a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura depende da massa do corpo, depende, obviamente, da variação da temperatura e depende de uma grandezazinha que vai definir qual é o material, qual é o corpo que nós estamos analisando. Esse Czinho aqui, ele é chamado de calor específico. Calor específico. E depende do material, depende da substância, né? Normalmente é uma grandeza que a questão vai fornecer ou é uma grandeza que a questão vai solicitar. E o que, eu vou escrever aqui em cima, que é a quantidade de calor, perceba que não é o calor, né? É a quantidade de calor necessária para modificar ou alterar ou variar a temperatura. Variar a temperatura. Ok? Então, essa formulinha tem uma frase, né, que a gente fala, chama que macete para memorizar essa fórmula. Existe uma outra grandeza que tem relação com as mudanças de temperatura, que é chamada de capacidade térmica. Capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é a relação entre o C maiúsculo, é a relação entre a quantidade de calor necessária para mudar 1 grau Celsius, né? A gente pode dizer quantas calorias é a unidade da quantidade de calor, né? Pode ser calorias, pode ser também joules, que é a unidade de energia, certo? Quantas calorias, mas normalmente em quantidade de calor a gente usa calorias. Quantas calorias são necessárias para variar 1 grau Celsius. Por exemplo, quando a gente diz, eu vou chutar aqui, certo? Eu vou inventar um número. Quando a gente diz que a capacidade térmica de um corpo é de, sei lá, 5 calorias por grau Celsius, quer dizer que a cada 5 calorias que esse corpo recebe, ele vai aumentar exatamente 1 grau Celsius. Ok? A cada 5 calorias ele aumenta 1 grau Celsius. Se for, sei lá, 2 calorias por grau Celsius, a cada 2 calorias que ele recebe, aumenta 1 grau Celsius e assim por diante. Agora vamos fazer alguns exercícios para memorizar como é que isso faz. Antes dos exercícios, melhor dizendo, né? Olha só, tem uma outra relação da capacidade térmica que é interessante e ajuda muito a gente nas questões. Como a capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a temperatura e a quantidade de calor é mc ΔT, a gente pode fazer aqui, ó, uma relação, não é? Entre a capacidade térmica e o calor específico. A capacidade térmica é a massa do corpo vezes o calor específico, né? Esse C minúsculo e esse C aqui é um C maiúsculo. Agora sim, vamos fazer uns exercíciozinhos. Então temos aí a primeira questão já na tela, que diz assim: uma pessoa aquece um corpo contendo 150 gramas de água, variando sua temperatura de 25 graus Celsius a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, encontre a quantidade de calor recebida. Então nós temos o seguinte: nós temos a massa de 150 gramas, nós temos a variação de temperatura,
saiu de 25, foi a 100, ou seja, a temperatura aumentou 75 graus Celsius, né? O que é que a gente fez aqui? Temperatura final menos temperatura inicial, que deu 100 menos 25, chegando a os 75 graus Celsius. E ele deu o calor específico da água, que é de uma caloria por grama grau Celsius. Ele quer saber quem é a quantidade de calor necessária para acontecer essa variação aí. Então, o que é que nós temos? A gente faz a quantidade de calor, que macete, mc delta T. A quantidade de calor, então, vai ser a massa, vale 150. O calor específico da água é uma constante, vale 1. E a variação de temperatura, neste caso, foi 75 graus Celsius. Fazendo essa multiplicação, 15 vezes 75 dá 1125. 1125. Tem um zerinho aqui sobrando, então dá 11.250 calorias, que está escrito na letra A. 11.250 calorias. Um detalhe aqui, perceba que a temperatura variou de 25 a 100, não passou de 100 por quê? Porque quando a água chega a 100 graus Celsius acontece uma coisa interessante, ela começa a ferver. No caso, não tem como a água sair, sei lá, de 25 e a 110, porque quando chega em 100 ela ferve. A 110 graus Celsius a água já é vapor. Então vai ter um momento ali em que não vai funcionar essa expressão, porque essa expressão só serve quando há variação de temperatura. Quando há mudança de estado físico, a gente vai usar uma outra expressão que a gente vai ver depois, tá bem? Vamos ver aqui agora começar a segunda questão. Segunda questão na tela, a questão da PUC diz o seguinte: um líquido é aquecido por meio de uma fonte térmica que provê 50 calorias por minuto. 50 calorias por minuto, você vai lembrar lá da aula de propagação de calor, é um fluxo, né? É um fluxo de calor. 50 calorias por minuto. Observa-se que 200 gramas desse líquido aquecem-se de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura aumentou 20 graus Celsius num certo tempo de 20 minutos. ΔT, minúsculo, né? 20 minutos. Qual é o calor específico do líquido medido em calorias por grama grau Celsius? Qual é o calor específico do líquido? Bom, primeiro o que é que eu vou fazer? O fluxo de calor, a gente viu, o fluxo de qualquer coisa é a quantidade desta coisa dividido pelo tempo. Então, nós temos que o fluxo de calor vale 50, a quantidade de calor eu vou descobrir e o tempo durou 20 minutos. Fazendo aqui os meus pelos extremos, nós temos que a quantidade de calor envolvida nesse processo foi de 50 vezes 20, dá 1000 calorias. Ok? Com esta quantidade de calor e os outros dados, a gente consegue descobrir qual é, usando aqui a formulinha do macete, qual é o calor específico desse líquido. Nós temos a quantidade de calor que vale 1000, a massa do corpo vale 200, o calor específico nós queremos e a variação de temperatura vale 20 graus Celsius. Então, nós temos aqui, vou repetir o 1000, do lado de cá, 2 vezes 2 dá 4, então fica aqui 4000 vezes o calor específico. Ou seja, o calor específico é igual a 1000 dividido por 4000, né? Quando a gente passa o 4000 para o outro lado, ele vai passar dividindo. Simplifica aqui os zeros. O calor específico é igual a 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, como tem nas alternativas, 0,25 calorias por grama grau Celsius, é o que está escrito aqui na letra B de bola. Ok?
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre calorimetria, primeira parte da calorimetria, né? Nas aulas seguintes vamos continuar falando sobre os processos que envolvem a quantidade de calor, né? Na próxima aula vamos falar sobre os processos de troca de calor e depois vamos falar sobre os processos de mudança de fase, para a gente ver todos os detalhes a respeito dessa bela fase da física. Deixa aqui o like, o comentário, deixa sua dúvida aí no comentário, tira sua dúvida. Lembre de conversar sempre com o seu professor. Refaz as questões que a gente fez aqui na aula e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.